Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que fala sobre ajudar amigos. A palavra é esta: ajudando amigos. Se você quer acompanhar na sua Bíblia, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 5. Um momento onde Jesus explica como funciona o reino de Deus, o reino dos céus. Lucas, capítulo 11, verso 5. Amém? Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar aí. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhes também: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer. Se ele de dentro responder: não me incomodes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para atender. Digo-vos que, ainda que não se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia, por causa da importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Até aqui por enquanto. Fecha os teus olhos, vamos orar e pedir graça do Senhor sobre esta palavra, em nome de Jesus. Pai, nós abrimos a Tua palavra, lemos a Tua palavra e recebemos a Tua palavra, Senhor. Nós oramos para que o Espírito Santo, que é quem nos ensina, nosso professor, aquele que abre os olhos do nosso entendimento, nós oramos para que o Teu Espírito nos ajude, trazendo revelação, trazendo compreensão, trazendo vida a esta palavra. Vivifica, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações e mente, de maneira que possamos corresponder com esta palavra. Sabemos que a Tua palavra, ó Deus, é espírito e vida. A Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos abre o caminho. Por isso, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, traz a Tua graça sobre todos os que aqui estão e sobre todos os que ouvirão posteriormente esta palavra. Oramos assim, em fé, confiadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Então Jesus, mais uma vez, conta uma história para demonstrar como funciona o reino de Deus. Uma coisa importante da gente dizer aqui é que toda a palavra de Jesus é inspirada. Ou seja, Jesus não disse nada por dizer. Jesus não é como nós, né? Às vezes a gente fala assim, falei por falar. Não, tudo que Jesus disse tinha sentido. Tudo que Jesus disse foi dito de uma forma intencional, dito de uma forma deliberada. Toda palavra de Jesus é inspirada, toda palavra de Jesus é vida. Ele disse: as minhas palavras são espírito e são vida. A palavra de Jesus é a verdade que nos liberta, a palavra de Jesus é a verdade que nos faz conhecer o reino de Deus, como funciona o reino de Deus. Então Jesus, querendo ensinar aos seus discípulos e a nós como funciona o reino de Deus, ele então dizia isto contando as histórias. Mas nós temos que entender que estas histórias não são simples histórias, são histórias inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, precisas para nos ensinar como o reino de Deus funciona. Então Jesus conta esta história, é sobre ajudar amigos.
Na verdade, sobre interceder por amigos. Então, como lemos, Jesus disse, olha, alguém recebe visitas à meia-noite. Isso é importante. À meia-noite, alguém recebe um amigo em casa. Um amigo bateu lá na porta, olha, estou em viagem, tenho fome, preciso de você, estou batendo aqui na sua porta. Aquele amigo abre, recebe aquela pessoa à meia-noite, mas logo em seguida ele constata que não tem o que oferecer. Então ele fica numa situação ali, né? Puxa, eu recebi um amigo, eu recebi alguém que estava em viagem, viajando à noite, né? Meia-noite. Eu abri a porta, recebi em minha casa, mas eu acabo de descobrir que eu não tenho nada para oferecer para ele. A questão é que o amigo tem um amigo. Amém? O amigo tem um amigo. E ele vai até este outro amigo. E ele bate na porta deste outro amigo e diz, olha, amigo, eu recebi um amigo na minha casa. Ele estava em viagem, chegou à noite com fome. Eu não tenho nada que oferecer. Por favor, empresta-me 3 pães. Para que eu possa ajudar essa pessoa que eu recebi. Aí Jesus diz uma coisa, aliás, tudo que Jesus diz é importante, mas Jesus diz uma coisa que é muito importante da gente pontuar nessa história. Jesus diz o seguinte, olha, Ele vai dar os pães que você precisa. Quantos você precisar? Se Ele não abrir por ser seu amigo, abrirá a porta por causa da importunação. Se Ele não abrir por ser amigo, abrirá pela importunação. Então, Jesus de fato está dizendo, insista, bata na porta, importune. Ele vai abrir e vai dar quantos pães você precisar. Olha o que Jesus está dizendo sobre ajudar amigos. Insista, importune, Ele vai abrir, vai te dar quantos pães você precisar. Por isso, eu vos digo, batei, abrir-se-lhe-á. Pedi, será dado. Buscai e achareis. Então vamos lá. Quem é esta pessoa que estava em viagem durante a noite? É assim que Jesus começa descrevendo esta história. Alguém estava viajando durante a noite. Eu já vou interpretar aqui diretamente, mas vou ir comentando. Ora, irmãos, a viagem é a vida. Fala para você mesmo aí, a viagem é a vida. E viajar à noite, ou andar à noite, fala de uma condição espiritual. Uma condição espiritual. A Bíblia diz claramente, nós vamos ler alguns textos, que alguns andam de dia, enquanto outros andam à noite. Alguns estão em viagem durante o dia, e outros estão em viagem durante a noite. Uns trabalham durante o dia, e outros trabalham à noite. Pergunta aí para o seu vizinho, você prefere o dia ou a noite, hein? Cuidado com a sua resposta, né? Se você responder de forma natural, ok. Eu, por exemplo, às vezes prefiro viajar à noite, dirigir à noite, né? Parece que é mais tranquilo do que de dia, tem mais trânsito. Mas não é assim espiritualmente. Não é assim espiritualmente. Porque a Bíblia diz claramente que se alguém anda com Deus, se alguém compreende as coisas de Deus, se alguém faz a vontade de Deus, se alguém tem comunhão com Deus, essa pessoa está andando de dia.
essa pessoa está trabalhando no dia. Mas se alguém não anda com Deus, não compreende a palavra de Deus, não discerne as coisas de Deus, essa pessoa está andando à noite, está trabalhando à noite, viajando à noite. Então, andar à noite significa andar na escuridão, significa de fato andar em trevas. E essas pessoas andam em trevas, na verdade muita gente anda em treva, porque talvez até perdeu o tempo da visitação de Deus, ou seja, Deus quis se revelar a esta pessoa, ou já aconteceu vários momentos na vida desta pessoa, onde Deus quis revelar o seu amor, revelar a sua graça, mas de repente a pessoa não deu crédito. Quem deu crédito à nossa pregação, né, diz a Escritura. Então, de repente, a pessoa não deu crédito, a pessoa não deu ouvidos, Deus tentou mostrar o caminho, o Espírito Santo sempre trabalha nesse sentido, porque é o Espírito que nos revela, é o Espírito que abre os olhos, é o Espírito que convence do pecado. Então o Espírito trabalha nesse sentido para levar as pessoas a entender a luz de Deus, a entender o dia. Né? A Bíblia fala até para os que estão na luz, olha, não fique nas trevas, desperta tu que dormes, não fica nas trevas. Então, muita gente caminha à noite, sem discernir, sem entender, sem compreender a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz, eu vou ler aqui, só para fundamentar, Provérbios capítulo 4, verso 19, diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Esse é o caminho do ímpio. Ele está vivendo a sua vida, fazendo uma série de coisas, mas ele não entende nada, espiritualmente ele não discerne nada, ele não vê o caminho de Deus, ele não vê a luz de Deus, ele não entende a vontade de Deus, ele não tem comunhão com Deus. Então, ele anda na noite, ele anda na escuridão, e ele tropeça e cai, e nem sabe no que tropeçou, ele nem entende porque algumas coisas estão acontecendo com ele. Talvez você já tenha conversado com muita gente que diz assim: olha, eu não entendo o que está acontecendo com a minha vida, né? Eu estou cheio de problemas, mas eu não sei o porquê, eu não entendo porquê. Ora, claro, quem anda à noite tropeça e cai, e nem sabe por que tropeçou. Então, a noite fala de uma condição espiritual, enquanto o dia também fala de uma condição espiritual. Andar de dia é andar na luz de Deus, é ter comunhão com Deus, é compreender a vontade do Senhor. Então, quando Deus está agindo, quando a nossa vida está agindo, quando nós estamos fazendo as nossas obras em Deus, na luz, aí é dia. Jesus disse assim, João capítulo 9, verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus sempre dizia o seguinte: eu trabalho durante o dia. E talvez alguns sem discernimento imaginassem que Jesus estava falando sobre o dia e a noite natural. Não, Jesus estava falando de estar ou não estar na presença de Deus, de andar na luz de Deus ou não andar na luz de Deus. Então Jesus sempre pontuava isso para os discípulos: eu trabalho durante o dia, à noite ninguém pode trabalhar, nas trevas ninguém pode trabalhar. O que eu faço no dia, eu trabalho durante o dia. Ainda um outro texto em João capítulo 11, versos 9 e 10, não é? Esse texto de João capítulo 9 que eu li anteriormente, Jesus está se referindo, o contexto dele é quando Jesus vai curar aquela pessoa, né, que era cego de nascença, que a gente chama do cego de Siloé, que ele foi e lavou-se em Siloé. Então Jesus está dizendo: olha, eu faço as obras daquele que me enviou durante o dia. Agora aqui em João capítulo 11, o contexto é Lázaro. Lázaro tinha morrido, Jesus tinha recebido a notícia, e Jesus disse: eu vou lá para a Judeia. E os discípulos ficaram muito preocupados: Jesus, eles querem te matar lá na Judeia, se eu for para lá eles vão te matar e vão matar a gente também. Jesus estava dizendo para os discípulos: calma, eu estou fazendo as coisas, estou trabalhando durante
o dia. Ou seja, o que é que Jesus estava dizendo para os discípulos? Eu tenho direção, eu tenho revelação, eu estou sendo guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, logo eu sei o que eu estou fazendo e eu me alegro. Nós não vamos morrer na Judéia, nós vamos ver a glória de Deus. Era isso que Jesus estava tentando comunicar para os seus discípulos. Mas veja o que diz João, capítulo 11, versos 9 e 10. Jesus respondeu: não há 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Amém? Então veja, andar de dia, trabalhar de dia, fazer as coisas de dia é uma condição espiritual. Andar de noite, trabalhar de noite, viajar de noite também é uma condição espiritual. Foi justamente à noite, à meia-noite, que este amigo chega desesperado, faminto. E um amigo que está viajando à noite, provavelmente ele já tinha perdido algumas oportunidades de Deus em sua vida. Ele chega na casa, ele certamente não tinha mais força para continuar a viagem, andando no escuro, precisava de pão. Nessa hora difícil ele bate a porta, alguém abre. Um amigo teve compaixão e abriu a porta. A Bíblia diz assim, a história de Jesus: estando em viagem, chegou em minha casa. Quando ele vai contar essa história. Estando em viagem, chegou em minha casa. Bom, o amigo então abre a porta e recebe. Deixa eu já fazer uma aplicação. A viagem é a vida. A casa somos nós. Amém? Repita assim: a viagem é a vida. A casa somos nós. Quando a Bíblia fala de casas, especialmente quando Jesus fala de casa, normalmente se refere a pessoas. Por exemplo, a Bíblia fala que a igreja é uma casa, não um templo, mas nós, juntos, formamos uma casa espiritual. Cada um é uma pedra viva desta casa. Mas a Bíblia também diz, de uma forma individual, que nós somos casa. Você é templo, você é tabernáculo, nós somos casa. Então, só para a gente compreender o que Jesus estava dizendo, a viagem é a vida, a casa somos nós. E eu estou dizendo isso porque talvez você tenha recebido, ou está recebendo neste tempo, ou vai receber num tempo muito breve, gente assim. Pessoas assim, pessoas que chegam em nossa vida e chegam com dificuldades, com problemas, estão andando na escuridão, estão viajando durante a noite. E eu fico pensando que esse amigo da história de Jesus talvez abriu a porta por compaixão, porque ele lembrou, aqui é minha interpretação, não, Jesus não disse isso, a Bíblia não diz isso, mas essa é a minha interpretação, digamos assim, o meu entendimento, a minha hipótese. Talvez esse amigo abriu a porta por compaixão, por lembrar que antes ele também andou em trevas, ele também andou na escuridão, ele também já viajou à noite. Você já viajou de noite? Nós já estivemos andando no escuro, sem saber, sem conhecer, sem ver a luz de Deus. E como foi importante alguém ser instrumento de Deus para a nossa vida. Alguém que nos abriu a porta, alguém que diz: calma. Eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço alguém que pode. Eu não tenho pão, mas eu conheço alguém que tem pão. Porque esse amigo que abriu a porta e recebeu na sua casa, logo em seguida ele faz uma constatação: puxa, mas eu não tenho nada para oferecer.
E esta, de fato, irmãos, é sempre a nossa constatação, quando nós recebemos pessoas, puxa, eu quero te ajudar, eu quero ser um instrumento de Deus para você, eu quero ser uma bênção de Deus para você. Aí você lembra, peraí, mas o que é que eu tenho? Pergunta aí para o seu vizinho, o que é que você tem? Nada. Irmãos, nós não temos nada em nós mesmos para oferecer. Lembra de Pedro e João no templo, dizendo para aquele aleijado que pedia esmolas, ouro e prata eu não tenho. Mas Pedro e João disseram, mas o que eu tenho eu te dou. Esse amigo que recebeu aquela pessoa constatou, eu não tenho nada. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho um amigo. Irmãos, nós não temos cura, nós não temos paz, nós não temos libertação, nós não temos salvação, nós não temos prosperidade, nós não temos sabedoria, nós não temos direção, mas nós temos um amigo que tem e que na verdade é tudo isso. Amém? Pergunta ao seu vizinho, você tem um amigo? Então só ele tem, nós precisamos buscar nele. Agora, não é porque nós constatamos que nós não temos nada, que nós vamos dizer para as pessoas, olha, desculpa, bateu na porta errada. Cara, eu não tenho nada, eu não posso te ajudar. Não, eu posso receber, porque eu tenho um amigo, e eu sei onde buscar. Jesus é nosso amigo, amém? Evangelho de João capítulo 15, verso 15, ele disse para os seus discípulos, e creio que para nós também, já não vos chamo de servos, tenho-vos chamado amigos. Amigos, João 15, 15. Tenho-vos chamados de amigo. Então, o amigo tinha um amigo, aleluia. E ele vai até a porta e diz, olha, eu preciso de pães, porque alguém chegou na minha casa, alguém necessitado chegou na minha vida, e eu preciso de pães. O que são estes pães? Esses pães são as coisas de Deus, são as coisas do céu, são as coisas que as pessoas necessitam. Quando Jesus estava falando sobre aquela grande ceia, um homem deu uma grande ceia, convidou mandou os seus servos chamar os convidados para que a casa deles se enchesse. Antes disso, Jesus, nesse contexto dizendo, alguém disse assim, bendito aquele que comer o pão do reino dos céus. O pão é isso, o pão é libertação. Pode ser libertação, pode ser salvação, pode ser paz, pode ser cura, pode ser direção, pode ser provisão. O pão são as coisas que Deus entrega para os homens, dá para as pessoas. Lembra daquela mulher cirofenícia, aquela mulher estrangeira? Ela não fazia parte do povo de Israel e Jesus tinha vindo primeiramente para o povo de Israel. Ela não fazia parte, ela era uma mulher estrangeira, e ela vai até Jesus e disse, a minha filha está atormentada, me ajuda. Ele diz, olha, eu não posso pegar o pão que é para os filhos. Ela falou, então me dá a migalha. Jesus olhou a fé daquela mulher e disse, vai que a sua filha está liberta. Pão dos filhos. Então esse pão é tudo que alguém precisa. Esse pão representa as coisas de Deus. Representa libertação, representa paz, representa cura, representa graça. Pão de Deus, pão do céu. Fala assim para você mesmo, bendito aquele que comer pão do reino de Deus. Então veja, o amigo vai lá e fala, eu preciso de pães. Ele não estava pedindo para ele. Estava pedindo para entregar para aquela pessoa que chegou necessitada na sua vida, na sua casa. Então, no que nós estamos falando aqui? De interceder. Jesus estava dizendo para as pessoas, bata na porta de Deus por outros. Peça por outros. Busque por outros.
E Jesus disse assim, e isso é muito importante a gente pontuar. Ele disse, olha, se você com fé bater, buscar, pedir, Ele vai abrir. Ele vai abrir a porta e vai dar quantos pães você precisar. E Jesus disse, Ele vai fazer isso, Ele, Deus, vai fazer isso por duas razões. Por duas razões. A primeira razão, Ele vai abrir a porta por ser seu amigo. Por ser seu amigo. João 15,14 diz assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, Jesus atende os seus amigos, Deus atende os amigos. Quem são os amigos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele falou, ele vai atender, por ser seu amigo, Ele vai atender. Essa é a primeira razão. Mas há uma segunda, que Jesus amplia mais esse atendimento, esse abrir a porta de Deus. Ele falou, primeiro Ele abre por ser seu amigo. Mas tem uma outra coisa. Mesmo, olha o que Jesus disse, mesmo que não for teu amigo, Ele abrirá pela insistência. Uau! Se for seu amigo, Ele abre a porta, mas mesmo que não for seu amigo, Ele vai abrir pela insistência, pela importunação. Lucas capítulo 11, verso 8, na história que nós lemos, diz assim, digo-vos que ainda que não se levante para lhes dar, por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e dará quantos pães ele precisar. O que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo o seguinte, olha, se você pedir com fé diante do Pai, Ele vai dar. Se você buscar, se você pedir, se você bater, Ele vai abrir a porta e vai dar quantos pães você necessitar. E aí ele conclui a história dizendo, pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo, não apenas os amigos, todo que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Uau! Irmãos, Deus nos chamou para ajudar amigos. Amém? E nós queremos fazer isto nesta manhã e nesse tempo. Amém? Vamos ficar em pé então e vamos orar por isso. Aleluia. Você crê nessa palavra de Jesus? Irmãos, isso não é apenas uma história que Jesus decidiu contar aleatoriamente. É a palavra de Deus. É palavra que saiu da boca de Jesus, inspirada para nos ensinar como funciona o reino de Deus. Então, eu quero dizer para você que nessa manhã nós vamos ter um tempo de orar pelos nossos amigos. Ou por pessoas que chegam em nossa vida, que estão precisando de pão, que estão precisando de vida, que estão precisando de libertação, que estão precisando de direção, que estão precisando de provisão, que estão precisando de cura, sei lá qual seja esta necessidade. Mas a gente sabe, a pessoa está andando à noite, ela não entende, ela não discerne, ela cai nos buracos, ela cai em laços, ela tropeça em coisas, ela nem sabe o que está acontecendo com a vida dela. De fato, ela precisa da luz de Deus. E nós vamos orar para que o Espírito traga a nossa lembrança, a nossa memória, ao nosso coração, essas pessoas, para que nós batamos na porta do nosso amigo hoje de manhã. E se alguém estiver sentindo assim, mas eu nem sei se eu sou tão amigo assim. Eu digo para você o que Jesus disse para os seus discípulos. Ainda que você não seja amigo, ou ainda não esteja tão íntimo ou familiarizado com o Senhor, se você crê, você pode bater na porta dele, ele vai abrir e vai te entregar os pães. Quantos creem nisso? Mas, de fato, nós vamos orar por essas pessoas
daqui a pouco. Porque nesse momento, eu só quero orar por uma coisa que Jesus disse que o Pai vai dar para os filhos. Está no mesmo contexto. Esse texto nós não lemos, mas eu quero ler para você, que você guarde no seu coração. A partir do verso 11, nós lemos até o 10, essa história de Jesus. Jesus, depois de contar sobre interceder e ajudar pessoas, agora ele fala de uma outra questão, ele fala de uma relação do pai com os filhos. Aqui é uma coisa diferente. Não é apenas interceder por pessoas que estão andando na noite, que estão andando na escuridão. Agora é uma relação de pai e filho. Depois de Jesus falar bate, busca, pede, ele falou: agora deixa eu dizer uma coisa sobre o pai. Ouça, ele diz assim: e qual o pai dentre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, dará uma serpente? Se pedir um ovo, dará um escorpião? Jesus estava dizendo: tem algum pai assim, que o filho pede uma coisa, ele dá outra? Dá uma coisa terrível? Ele diz assim: pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quantos são filhos de Deus aqui? Para receber o Espírito precisa ser filho. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por que eu quero orar por isso antes? Porque nós queremos orar por mais do Espírito. Eu quero que você creia nisso, e depois nós vamos orar pelos amigos, amém? Mas nesse momento agora, você que crê em Deus, você que é filho de Deus, você que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que já entregou sua vida, já entregou seu coração, já passou por essa experiência do novo nascimento, você se tornou em Cristo filho de Deus. E agora nessa relação de pai e filho, o Senhor Jesus está dizendo: olha, se um pai terreno, falho, deseja sempre dar coisa boa para os filhos, quanto mais o Pai Celestial, Ele vai dar o que Ele tem de melhor se você pedir. Sabe o que Ele vai dar? O Espírito Santo. Pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo. Amém? Nós já temos o Espírito Santo quando nós nascemos de novo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E nós vamos orar por sermos mais cheios do Espírito Santo, porque daqui a pouco nós queremos orar pelos nossos amigos. Amém? Você recebe isso? Você recebe essa palavra, querido? Então vamos orar por isso agora, por ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que enquanto eu oro, você ore também no seu lugar. Se você é filho de Deus, creia na palavra de Jesus, peça que Deus vai te dar. Você vai ser mais cheio da presença do Espírito Santo de Deus nesta manhã. E mais cheio, depois nós vamos, depois da oração pelos enfermos, pastor Marcos vai estar orando pelos enfermos aqui daqui a pouco, e aí depois desse momento nós vamos orar, interceder por pessoas que batem na nossa porta, estão em nossa vida, estão caminhando à noite. E eu estou dizendo isso para que, se você tem algum nome ou alguns nomes, já vai guardando aí no seu coração, porque daqui a pouco vai ter um momento muito especial da gente orar por essas pessoas. Mas agora, neste momento, eu quero que você foque, concentre numa só coisa: Pai, eu sou filho, eu te peço, enche-me do Espírito. Amém? Enche-me do Espírito, enche-me do Espírito. É promessa dele. O Espírito Santo já foi dado, o Espírito Santo está em nosso meio, o Espírito Santo deseja nos encher, o Espírito Santo habita em nós e quer tomar conta da nossa vida. Ele quer dominar sobre a nossa vida.
O Espírito Santo quer encher a nossa mente, quer encher os nossos sentimentos, quer encher o nosso coração. O Espírito Santo quer tirar toda a venda dos nossos olhos. O Espírito Santo quer nos revelar mais de Jesus. O Espírito Santo quer ativar os seus dons em nossa vida. Por isso queremos mais do Espírito. Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, comece a orar aí no seu lugar. Se você é filho de Deus, filha de Deus, peça e o Pai vai te dar, é promessa do Senhor Jesus. Senhor, nós estamos em Tua presença nesse momento orando sobre a Tua palavra, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, a Tua promessa nunca cai por terra. Quando os discípulos certa vez não tinham pescado nada, e o Senhor disse: lança as redes. Eles disseram: Senhor, sobre a Tua palavra lançaremos as redes. Eles lançaram as redes e elas vieram cheias de peixe. Por isso, Pai, nós estamos dizendo neste momento, sobre a Tua palavra, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua promessa, que nós queremos orar neste momento, Senhor. Ó Senhor, nós somos maus e queremos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é bom e tem bondade em sua essência. O Senhor deseja dar o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Nós estamos neste momento pedindo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, enche-nos. Espírito Santo de Deus, domina sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração e a nossa mente. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Ó Pai amado, libera o Teu poder, libera o Teu Espírito, libera, Senhor. Enche-nos. Ó Espírito, precisamos de Ti. Espírito, precisamos de Ti para interceder. Precisamos de Ti para testemunhar. Precisamos de Ti, Espírito Santo, para sermos testemunhas fiéis. Precisamos de Ti para pregar as boas novas. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus, para dominar a nossa vida e nos levar de glória em glória, de vitória em vitória. Precisamos de Ti, Espírito Santo, para compreender cada dia mais sobre Jesus. Tu és aquele que revela Jesus às nossas vidas. Vem, Espírito. Espírito Santo está aqui, habita em nós, mas deseja dominar a nossa vida, nos encher, transbordar. O Espírito de Deus deseja transbordar na sua vida. Mas tudo que o Espírito Santo faz, Ele o faz com o nosso consentimento. Ele o faz quando nós permitimos. Muitas vezes nós ouvimos que o Espírito Santo é gentil, que o Espírito Santo é cavalheiro, que o Espírito Santo não age de qualquer maneira, atropelando as nossas vidas. Por isso, o Espírito precisa ser desejado, recebido. Então nós vamos mais algumas vezes cantar esse refrão, fazendo desse refrão a nossa oração. Amém? Abre o teu coração e creia que a promessa de Jesus é fiel e verdadeira, e é isso que você vai receber nesta manhã. Ele disse: o Pai que te ama, o nosso Pai que tem um amor perfeito sobre as nossas vidas, o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que lhe o pedirem. Aleluia, essa é a nossa oração.